Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito dessa obra aqui. O nome dela é O Retrato de Dorian Gray. Ela foi escrita por um autor irlandês chamado Oscar Wilde, que viveu no século XIX. A tradução ela é de Januário Leite. E nela, os personagens eles possuem uns nomes que são abrasileirados, mas que não mudam o conteúdo da obra. O personagem principal é o Dorian Gray. Os personagens secundários são o Lord Henrique e o Basílio, que é o pintor. Personagens muito relevantes para a obra. Vamos à obra em si. Bom, Dorian Gray é narrado na obra como um ser, uma pessoa, um jovem, que possui uma beleza quase que sobrenatural. O homem encantador. E o Basílio, ele estava fazendo um retrato de Dorian Gray. E, obviamente, estava muito encantado com a beleza de Dorian Gray. E, após terminar de fazer o retrato e apresentá-lo ao Dorian Gray, este fica encantado, ele fica apaixonado por si. E naquele momento a gente tem uma cena que lembra muito a de Narciso, o encanto por si mesmo, a paixão por si. Ele consegue realmente se ver como uma pessoa muito, muito, muito bela. E naquele momento ele passa a desejar que ele mais não envelhecesse, mas sim um quadro. E naquele momento acaba por constituir um pacto em que o quadro receberia todos os seus pecados, todas as suas amarguras da idade, enquanto ele permaneceria jovem. E esse foi o pacto feito, sem ele perceber. E o Lord Henrique, quando conhece o Dorian Gray, começa a lhe apresentar perspectivas de vida, formas de ver o mundo, a partir de uma luz hedonista, que significa dizer que o Dorian Gray ele veria o mundo de uma forma mais estética. Ele buscaria apenas os prazeres momentâneos. Ele preferiria aquilo que é superficial em detrimento daquilo que é profundo. Ele preferiria aquilo que é belo, aquilo que chama a atenção aos olhos, do que aquilo que é moral, do que aquilo que tem uma certa profundidade. Acredito que deu para entender mais ou menos a perspectiva de mundo. Uma cena que dá para traduzir bastante isso é os primeiros momentos do livro. Após essa parte do quadro, em que Dorian Gray se vê, após o Lord Henrique dar as primeiras explicações para ele a respeito do hedonismo, a respeito da estética e da superficialidade, e o tanto que ela é atraente, Dorian Gray se apaixona por uma atriz de teatro. E ela atuava de forma brilhante, brilhante. Ele se encanta por ela. E ele chama Basílio e Lord Henrique para irem ao teatro e conhecê-la. Nesse dia, a atuação dela foi péssima, horrível. Ela encenava papéis das personagens mulheres de William Shakespeare. Mas nesse dia ela atuou de forma horrenda. E os dois amigos de Dorian Gray saíram do teatro e deixaram ele sozinho lá. Após o final do teatro, ele encontrou com ela no camarim e lá ele começou a indagar ela por que ela atuou tão mal. E ela disse que estava apaixonada por ele. Ela disse que agora não precisaria representar nenhum papel. Ela não precisaria ser outra pessoa, pois agora ela poderia ser ela mesma, pois ela estava encantada por Dorian Gray. Ela poderia viver a vida dela. Entenda que o ato dela dizer que não representaria mais nenhum papel representa uma renúncia ao estético, representa uma renúncia ao belo. E nesse exato momento, quando Dorian Gray percebe essa renúncia, ele perde completamente o encanto por ela, pois ela passou a ter um pouco mais de profundidade. Ele passa a vê-la de uma forma não amorosa, pois já não convinha a forma que ele viu o mundo, ela já não se encaixava mais. Após esse momento, ela comete o suicídio
por conta desse amor não correspondido. E aí, no decorrer do livro, o Dorian Gray ele vai se alimentando dessa forma de ver o mundo, do prazer momentâneo, da estética, do superficial em detrimento do profundo. O Lord Henrique é o principal alimentador dessas ideias. O Lord Henrique entrega para ele algumas obras, uma obra especificamente, em que demonstra como é que é a vida de uma pessoa que busca os prazeres momentâneos, e o Dorian Gray se encanta muito com isso. E ele passa a ter uma vida completamente banhada no pecado, banhada na imoralidade. Todos aqueles que andavam com Dorian Gray tinham sua reputação jogadas ao lixo. Mas o tempo passou e ele não envelheceu. Ele não sofreu os pesos da idade. No entanto, o seu quadro, ele estava horripilante em sua casa. O quadro estava horrível, horrível. No tramitar da história, o irmão da menina que se matou, ele persegue Dorian Gray, mas ele acaba morrendo no meio da obra ali, o irmão dela. Eu diria que essa parte da história não seria muito relevante para explicar a personalidade de Dorian Gray. Outra cena muito impactante é a cena em que o Basílio procura o Dorian Gray e acaba por encontrá-lo. E Dorian Gray, numa conversa com Basílio, né, em sua casa, diz que vai mostrar a Basílio a sua obra. E leva o Basílio até o quarto onde estava o quadro e mostra para ele o quadro horripilante dele. O quadro que carrega todas as marcas, todos os pecados de Dorian Gray e o tanto que ele é horrendo. E naquele clímax quente, o Dorian Gray acaba que por pegar uma faca e desferir um golpe, ou vários golpes, na verdade, no Basílio, culpando ele por toda a desgraça e por toda a mazela que o Dorian Gray passou na vida. Eu percebo que o Dorian Gray, a leitura que eu faço dele é que ele não é uma pessoa que é psicopata ou uma pessoa que tem transtornos mentais, mas em virtude do dogma que ele estabeleceu para a vida dele, isto é, uma verdade que determina os seus atos e comportamentos e a sua cosmovisão do mundo, ou seja, a forma como ele se enxerga no mundo e a forma como ele vê o mundo, e a partir desse dogma, a partir dessa verdade que ele estabelece para ele, faz com que ele não tenha moralidade, que ele não tenha pudor, que ele não tenha escrúpulo, que ele não tenha cuidado. Pela forma como ele vê o mundo, ele percebe que as questões de atacar ou não atacar o outro, de produzir mal ou não produzir mal a outra pessoa, isso é irrelevante, porque o que importa é o prazer, o que importa é o momento, o que importa é a arte, o que importa é a beleza. Tão pouco importa se aquilo vai causar mal, se aquilo vai produzir dano a outras pessoas. Mas depois da morte de Basílio, o Dorian Gray ele percebe que ele foi de degradação moral a degradação moral, que ele foi aumentando cada vez mais a sua baixeza, que a estética, no final das contas, ela cobra um preço, que você vê o mundo de uma forma superficial tem um custo para si. Você ser vazio por dentro custa caro. Eu percebo que essa é a mensagem que a obra ela tenta trazer, que apesar da estética ela ser encantadora, apesar da estética lhe produzir uma certa sensação demasiada de prazer, ela não é tudo e ela não pode ser tudo. Ela não pode ser uma forma uníssona de ver o mundo. E depois da morte de Basílio, ele perturbado, ele começa a se perturbar com esses pensamentos e determinada noite ele vai até o quarto onde estava o retrato e ele decide
rasgar o quadro, ele decide matar o quadro, ele decide destruir o quadro. E com a mesma faca homicida que mata Basílio, ele decide esfaquear o quadro. E no exato momento em que ele esfaqueia o quadro, escuta-se vários gritos no bairro onde morava Dorian Gray. E quando as pessoas chegam ao quarto, vem lá um homem arqueado no chão, já com a idade avançada, enquanto isso, e com a facada no corpo, né, o homem, enquanto isso o quadro belíssimo, intacto, ou seja, o pacto ele foi destituído. E tudo aquilo que estava no quadro foi para Dorian Gray e o que estava em Dorian Gray foi para o quadro. Eu espero que tenham gostado. Essas são minhas fiéis impressões que eu tive a respeito da obra. Considero ela uma obra enriquecedora para você entender essa gangorra, essa corda que numa ponta está a superficialidade, na outra está a profundidade, que numa ponta está o pecado e na outra ponta está a moralidade. E entender um pouco mais essa guerra e qual o custo das coisas, o que lhe custa. Muito obrigado, pessoal.